Olá, espero que seja tudo bem com vocês. Meu nome é Epaminondas, eu sou professor de Educação Física e da disciplina de Educação Física Adaptada. Estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre as adaptações da educação física, certo? E as maneiras de trabalhar enquanto professor de Educação Física com a visão da Educação Física Adaptada. Vamos lá. Lembrando, senhores, que essa é a nossa terceira aula, certo? E que aqui nós vamos discutir hoje sobre a deficiência visual, tá bom? Então, sobre a deficiência visual, alguns conhecimentos sobre essa área da deficiência visual. Quero reportar-se a todos os nossos alunos e chamá-los a atenção para que atente-se para as atividades que nós temos colocados no Classroom, certo? Que você esteja atento fazendo a sua atividade. Se caso você tenha alguma dúvida, pode reportar a mim, que eu estou disposto a ajudá-los, ok? Vamos lá, então. Bom, quando nós falamos sobre deficiência visual, nós logo já pensamos que estamos referindo a um grupo de pessoas que não consegue ver. E hoje, no Brasil, nós temos um dado pelo IBGE, um dado de 2010, que das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, algum tipo de deficiência, né, ou deficiência visual, 528.624 pessoas são incapazes de enxergar. Essas são consideradas cegas. E 56.624 são pessoas que possuem a baixa visão ou visão subnormal. Grande parte delas tem as suas dificuldades para enxergar. Então, já de antemão, a gente já percebe que tem dois grupos, né, da deficiência visual. Então, aqueles que são considerados cegos e aqueles que são considerados, então, de baixa visão, ok? Bom, a deficiência visual, vamos entender um pouquinho o que é. A deficiência visual é definida pela perda total ou parcial, pode ser congênita ou adquirida. Essa aquisição leva o indivíduo, mesmo com a correção óptica, a uma limitação em seu desempenho habitual das suas tarefas do dia a dia. Então, ela pode ser total, a pessoa perde, fica totalmente cego, não consegue enxergar, ou ela pode ser parcial, que é o caso daqueles alunos ou pessoas que têm baixa visão, que têm apenas a visão de vultos, que conseguem ver apenas a claridade. Esses são considerados, então, aqueles de baixa visão. Aqueles que usam lentes, óculos para correção da visão de graus muito elevados, são considerados, então, alunos de baixa visão. A condição desses indivíduos é que leva a uma limitação no desempenho das tarefas habituais do dia a dia. Então, esses que são considerados deficientes por conta das dificuldades que ele tem de executar as suas tarefas no dia a dia. E aí, se você quiser saber o conceito de deficiente, volta na aula anterior, que você vai encontrar, então, ali as terminologias dentro da educação física adaptadas e que nós usamos, então, para deficiente. Vamos lá. Buscando dados do Brasil, nós podemos ver que hoje 6,5 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência visual. É muita gente. 6,5 milhões de pessoas com baixa visão ou visão subnormal, certo? E aí a gente usa investigar quais são as causas dessas deficiências. E aí nós temos aí algumas causas comuns da deficiência visual são albinismo, ambliopia, catarata, deslocamento da retina, diabetes, glaucoma, processos infecciosos durante a gestação, retinoplastia, retinopatia da prematuridade ou algum traumatismo ocular. As deficiências visuais podem ser congênitas ou adquiridas. O que é a deficiência congênita? É aquele que nasce com uma deficiência. E adquirida é aquela que acontece no meio do processo. Vou contar para vocês um colega que ele estava andando pela praça, passando com o seu carro, passando numa daquelas rótulas, certo? E uma daquelas roçadeiras estava ali roçando a grama da praça e uma
pequena pedra saiu dali e bateu então no olho dele, ele teve deslocamento da retina, então ele teve uma dificuldade, ele acabou perdendo a visão de um dos seus olhos. Essa cegueira, ela é congênita ou ela é adquirida? Parabéns a você que respondeu que ela é adquirida, pois o processo aconteceu ao longo da vida dele. Ao longo da vida dele, ele era considerado como vidente, aquele que consegue ver. E aí, por um dado momento, ele teve, então, um rompimento no deslocamento da retina, né, e rompeu, e ele, então, adquiriu, então, uma cegueira. Para entendermos melhor, então, as características da classificação de deficiência visual, é importante não conhecermos as funções visuais. Vamos entender um pouquinho o que é a função visual? Para falarmos sobre as funções visuais, a gente precisa reportar a esses 4 elementos que nós estamos aqui mostrando no slide. Observem que nesses itens, eles têm algumas particularidades de função de cada um deles. Então vamos lá. Acuidade visual. Acuidade visual nada mais é aquela capacidade que nós temos de perceber os detalhes daquilo que está sendo exposto no seu campo visual. Nós geralmente fazemos esse exame de acuidade visual quando nós vamos ao oftalmologista e tapamos um dos olhos e ele diz assim, que letra que está na coluna tal, na coluna A, na linha 2. Aí você diz, é a letra tal, é a outra. Então ele vai fazer um teste de acuidade visual. Então vamos ler o que está escrito no slide. Capacidade de distinguir os detalhes. A relação de tamanho, certo? E a distância onde está situado. O resultado dos testes é uma relação entre os valores de distância e tamanho. Então, é a acuidade visual. O outro teste que nós temos também para entendermos as funções visuais é o campo visual, é toda a área visual com um olhar fixado em um ponto determinado à frente do avaliador, em uma linha horizontal, paralela ao solo, e o campo visual é a área possível a ser visualizada para frente, para o direito, para a esquerda, para cima e para baixo, com o olho móvel durante o teste. Nós geralmente já fizemos esse teste quando colocamos aquele objeto, o aparelho usado por oftalmologistas, e aí ele começa a colocar pontos diferentes e ele vai percebendo se você consegue movimentar os seus olhos diante de um campo visual que ele está marcando para você, para justamente ver a sua capacidade de deslocamento dos olhos. Binoculariedade é a capacidade de fusão da imagem proveniente dos dois olhos em convergência ideal e o que proporciona então uma excelente percepção dos objetos nos espaços e também na noção de profundidade. Bom, eu não sei se você já passou por isso, mas se você fizer forçar uma visão e de repente você consegue ver 2 objetos e eles começam a se movimentar, é porque de repente está acontecendo algum problema na sua binoculariedade. É que você está tendo uma disfunção de ângulos onde estão sendo, onde está determinando o seu campo visual. Então é isso que está, essa é a questão da binoculariedade. Visão monocromática, sensibilidade à luz e ao contraste, e são outras funções visuais. A partir da avaliação de algumas funções visuais, podemos classificar a deficiência visual sob 2 aspectos, educacionais e esportivos. Vamos entender um pouquinho sobre a visão monocromática. Visão monocromática é a sensibilidade à luz e contrastes, são outras funções visuais. Então, é aquele momento que a claridade te incomoda e você faz assim, e você tampa a retina. E como é horrível quando a gente vai fazer um exame, né, de oftalmologia e acaba que você está com a pupila dilatada e vem aquela claridade e aí o médico quer saber justamente sobre essas questões. Bom, entendendo então sobre essa questão da divisão dos 2 aspectos avaliacionais da visão, dentro da educação física adaptada, nós temos então esses dois aspectos, que
é a educacional e a esportiva. Vamos entender um pouquinho o que nós queremos dizer sobre isso. Bom, quando nós falamos sobre a esportiva, a visão e a esportividade é sempre olhando para dentro dos esportes paralímpicos. E dentro do esporte paralímpico, existe a classificação esportiva, que é B1, B2, B3. No máximo de percepção luminosa, B1. No máximo de 5 a 2,60 de percepção luminosa. A acuidade entre 2,60 a 6, é justamente sobre aquelas medidas que nós falamos no slide anterior. Então, baseado naquilo lá, é que eles classificam. E aí, dentro dessa classificação, que é determinada quais são os esportes que você pode competir dentro de uma Paralimpíada. Tá bom? Na classificação educacional, nós temos a classificação qual é? O cego e o baixa visão. Então, sempre quando houver comentários sobre deficiente visual ou cego ou baixa visão, são esses termos que nós usamos dentro do ambiente educacional. Cego ou baixa visão. Quem é o cego? É o que não consegue ver nada. O baixa visão, quem é? São aqueles que têm uma dificuldade de percepção, de definição do que é a imagem que ele está vendo ou que ele está tentando ver na sua frente. Vamos entender. Vamos ver o que está escrito? Apresenta desde a ausência total de visão, a percepção luminosa que auxilia apenas em movimentos e orientação, sendo insuficiente para a aquisição dos conhecimentos por meios visuais e por isso depende do sistema de Braille, ok? Então, a pessoa que apresenta essa ausência de visão e também a ausência de percepção luminosa, ele faz uso, então, desse elemento que nós temos aqui, que é o chamado Braille. O que é o Braille? O Braille foi um elemento que se criaram para o deficiente visual e para o cego, onde você tem combinações certo, de 2, 4, 6 pontos. Esses 6 pontos, a combinação dele de forma alternada, cria-se então um código para as letras do alfabeto. E a partir dessa combinação, tanto para as letras e números, nós podemos então escrever o Braille. E aí nós temos máquina de Braille, nós temos fonte no computador para Braille, nós temos as regletes que os cegos usam para escrever em Braille, nós temos que mais? Livros que são escritos em Braille, que são impressos em Braille. Né? E aí tem um outro elemento que é muito usado dentro da educação especial e da educação física adaptada, que é quando você usa o alto relevo para que o cego ou baixa visão, ele possa ter acesso àquilo que você está falando. Então, se você, professor, for dar uma atividade teórica e quer alcançar um aluno que é deficiente visual ou que é cego, use numa folha de papel, quem sabe, alguns elementos em alto relevo, carocinho de feijão, carocinho de arroz, né? Ou linha de crochê para você fazer o contorno de uma imagem, né? Para você mostrar a imagem que você está fazendo ali. Mas se for para escrever um texto, use a máquina de Braille para poder fazer então a impressão. Professor, eu não tenho uma máquina de Braille. Use uma reglete, coloca ele para escrever o texto. E aí você precisa sempre estar atento na hora de ensinar isso, que eu vou falar isso mais à frente. Tá? Apesar da deficiência visual levar a uma alteração sensorial, que nós estamos falando do campo sensorial, que é a visão, algumas outras características poderão ser observadas nos alunos com essa deficiência. Então, observe. Características afetivo e social. Entenda que esse aluno, ele olha, por ele não conseguir enxergar, não conseguir perceber aquilo que está à sua volta, é muito normal que ele parta de um princípio na letra A que vocês vão ter aqui, que é o medo. Então ele tem medo, ele tem receio, se ele não conhecer o professor, se ele não tem vínculo com o professor, se ele não tem aquela relação de afetividade com o professor, ou até mesmo com toda a turma, a todo tempo ele vai estar com medo. Então parte do professor agora entender que ele precisa se relacionar com esse indivíduo de maneira que ele consiga conquistar esse aluno para que ele possa perder o medo.
E aí eu digo isso não somente no ambiente educacional, mas no ambiente de academia, numa sala de dança, numa sala de música, qualquer lugar. Se nós, enquanto videntes, se nós estivermos em um local onde a gente tem medo, a gente não se sente bem, imagine eles que não conseguem enxergar o que está acontecendo à sua volta. Nós fizemos uma experiência na nossa aula e vocês puderam perceber que quando nós estamos vendados, que a gente não consegue enxergar, a gente fica receoso de que qualquer coisa venha contra a gente a todo tempo. Então, se vocês lembrarem dessa experiência, vocês vão perceber o tanto que é complicada essa questão. Então, nós precisamos entender que é preciso a gente conquistar desse aluno a confiança, mas nós também precisamos entender que nós não podemos super proteger esses indivíduos de maneira que ele não possa ser inserido na sociedade ou no meio que ele está convivendo. Eu compartilho com vocês uma experiência de uma família que a gente conheceu em Senador Canedo quando eu trabalhava ali. Uma família que tinha já um aluno que tinha pouco tempo vindo para a escola que ele era cego. E fomos descobrir, conhecer um pouco mais sobre a família e conseguimos entender que, além desse aluno, tinham outros dentro da casa da mãe, que a mãe não deixava participar da sociedade porque achava que a sociedade poderia trazer algum mal. Só porque ele tinha uma outra. Ele era dotado de múltiplas deficiências. Ele era deficiente mental, deficiente visual e deficiente auditivo. Então, nós não podemos super proteger esses indivíduos, tá? Porque isso pode acarretar realmente uma redução de oportunidades dele de se sentir valorizado em uma sociedade. Poucas expressões fisionômicas, poucas expressões fisionômicas é algo que você pode encontrar também no deficiente visual ou no baixa visão. Então ele tem o chamado maneirismo, né? Ele tem um certo receio, ele não se expressa por questões de medo, e nós precisamos romper essa barreira com ele, ajudar ele a colocar esse medo para fora, ajudar ele a sair dessa situação, para que ele possa se expressar, para que ele possa então colocar as suas opiniões aonde ele está inserido. Após entendermos então sobre as questões sociais e afetivas do deficiente visual, nós vamos falar agora sobre características motoras. É muito importante que nós, professores, entendamos que a pessoa que tem baixa visão ou que ela tem ausência da visão, isso não ocasiona diretamente nenhum atraso fisiomotor, a não ser que esse indivíduo seja privado de se envolver nos ambientes sociais que podem proporcionar essas conquistas das habilidades motoras. Então, entenda que quando nós estamos privando esse indivíduo de ser inserido na sociedade, nós estamos tirando dele a oportunidade de ele adquirir algumas habilidades. E aí, para otimizar alguma visão remanescente, é comum que ocorra um desalinhamento da cabeça e a marcha, então, o arrastamento do pé, certo? Que mais curtas, mais lentas, os ombros, então, retraídos, certo? Então, o que acontece? A ausência de visão faz, então, o deficiente buscar o ponto de equilíbrio, o eixo que ele busca para o equilíbrio. Então, ele abaixa a cabeça, porque se você estiver de cabeça abaixo, você está mais próximo da linha do chão. Estando mais próximo da linha do chão, o que acontece? O seu ponto de equilíbrio aumenta. Ele encurva o ombro e aí ele fica mais próximo da linha do chão. Ele não levanta tanto os pés, por quê? Porque quanto mais contato ele tiver com o solo, mais perto ele não vai cair. Então, é justamente essas questões que faz ele, que leva ele a privação, leva ele a essas questões que nós acabamos de falar aqui. Vamos entender outra questão. Os alunos cegos ou com baixa visão geralmente apresentam dificuldades em estabelecer parâmetros sobre a autoimagem e o esquema corporal. Por quê? Porque a autoimagem ela pode ser construída muito mais
por conta do nosso trabalho, que somos videntes e a gente trabalha assim, a gente constrói isso muito mais pela percepção sensorial, que é a visão. E eles não têm essa oportunidade. Então é preciso que nós tenhamos estratégia, façamos uso de estratégia para que eles entendam um pouco mais sobre a percepção corporal. Entretanto, alguns estudos têm mostrado que a estimulação precoce e a prática de atividade física tendem a melhorar de maneira muito importante a percepção da imagem corporal e melhorar também a ideia de esquema corporal. Então, independente de qual for o indivíduo, seja deficiente visual, seja deficiente físico, seja deficiente auditivo, o que nós muito temos falado nas nossas aulas é que a atividade física, que o exercício físico, ele melhora em vários aspectos na vida do deficiente ou do dito normal, tanto em aspectos fisiológicos, como aspectos biológicos, como aspectos psicológicos e físicos. Então, traz esse benefício. E trazendo esse benefício, aí temos então a presença do professor de educação física, que precisa alcançar esse indivíduo com as adaptações que forem necessárias para a sua aula. Ainda falando sobre as características físicas e motoras do deficiente visual, a falta de atividade física é um elemento realmente que traz alguns prejuízos para o deficiente físico. Por conta de um condicionamento inferior, certo? Essas pessoas vão ter dificuldades na hora de você estar trabalhando o seu exercício físico, seja na escola, com atividade lúdica. Então, ela vai ter uma dificuldade por conta do condicionamento físico. E aí já entra um outro elemento que é lá na letra H, a resistência cardiorrespiratória dela também vai ser inferior, porque a grande maioria não faz atividade física, porque não se tem uma adaptação que o alcance para que ele possa então fazer. Então, cabe a você, profissional, fazer aquela anamnésia, analisar se realmente o que você vai fazer com o seu aluno, se ele consegue fazer, o ritmo de que você vai trabalhar com ele, como é que ele vai conseguir se desenvolver ao longo dessa atividade física. O desenvolvimento motor do aluno, como nós já falamos no slide passado, ele tem aquelas dificuldades na passada, a cabeça dele, ele busca o eixo do chão, então ele sempre vai estar um pouquinho mais com a cabeça baixa, ele vai estar com o ombro então retraído, ele sempre vai estar uma passada menor. Então isso vem desde a infância e você, profissional, precisa auxiliá-lo com exercícios para que ele possa então desenvolver um equilíbrio e para que ele não venha ter futuramente problemas nos erros posturais, problemas na coluna, problemas então na cervical que nós temos, certo? Então, cabe a você, professor, a trabalhar esse desenvolvimento motor do aluno, a correção da sua postura, o reconhecimento corporal, para que ele possa então entender a importância de estar bem equilibrado com o seu corpo ereto e outras questões mais. Bom, quando nós falamos sobre as características motoras na atividade física, existe uma maneira de trabalhar com um deficiente visual, que é através do estímulo verbal. Então, olha só, o aluno com deficiência congênita não consegue as possibilidades gestuais, não conhece as possibilidades gestuais, portanto, é a partir da percepção tátil e do estímulo verbal que ele será apresentado ao universo dos movimentos. Então, veja bem, é através do tato. Quem sabe, se você quer ensinar para ele um movimento, coloque ele para sentir. Quem sabe você quer fazer uma rosca direta, coloque ele para sentir a posição do braço, coloque ele para perceber qual é o movimento correto. E o estímulo verbal de você conversar com ele, porque ele não tem como olhar para você e dizer, olha, eu estou certo ou errado. Ele não tem como olhar no espelho da academia e dizer, olha, a minha coluna está no jeito certo ou está no jeito errado. Tá bom? Então, são esses detalhes que nós precisamos nos atentar nas nossas aulas. Bom, as nossas características cognitivas é muito mais importante que a criança com deficiência congênita seja estimulada então a aprender através dos outros sentidos e não somente nos sentidos do visual, certo? Os aspectos perceptivos,
motores, uma linguagem, a comunicação, competência social e a formação de conceitos influenciam diretamente o desenvolvimento cognitivo. E, portanto, no processo de aprendizagem motora, o tato é um recurso muito utilizado para esse fim, embora não substitua diretamente a visão. A troca de experiência com outras crianças e a vivência e exploração no ambiente pode favorecer o desenvolvimento cognitivo, a formação de conceitos e todo o processo de aprendizagem. Então, quando a gente fala sobre a aprendizagem, a característica cognitiva do deficiente visual, ele não tem nada, a não ser que ele tenha múltiplas deficiências, que prove que ele não consiga aprender. Então, é necessário que, ao invés de você, no momento da aula, dizer, olha, menino, tá vendo esse aqui? É esse menos esse mais esse? Não. Tá vendo esse órgão aqui? Esse outro aqui? Não. Aí ele não vai conseguir aprender. É preciso que você detalhe um pouco mais. E aí nós falamos sobre a descrição de cenas, a descrição do que você está ensinando. É importantíssimo no processo de ensino-aprendizagem do deficiente visual. E o convívio com esses meninos que não são considerados deficientes visuais, mas sim ditos normais, é importante para a questão da socialização, da interação desse indivíduo, para que ele seja também, ele tenha a oportunidade de se constituindo a sua percepção e o seu mundo como ser sociável, um cidadão que está inserido na sociedade. Então isso é importante para ele também, essa relação. Bom, quando nós falamos ainda sobre a aprendizagem, o aluno cego deve ser estimulado através das experiências que nós acabamos de falar aqui. Podemos citar, então, 3 estratégias. Então, vamos lá. Primeira estratégia, descrição verbal, já falei. O aluno é auxiliado pelo professor que tocará, já falei sobre isso também, sobre o tato. E o aluno tenta aprender ao acompanhar o movimento realizado pelo professor tocando durante o exercício. Então, essas 3 estratégias eu acabei de falar para vocês. Então, estimular verbalmente, dar a ele a oportunidade de tocar e o toque através do exercício do movimento. Então, é uma estratégia que você pode fazer. Há estímulos de experiências diversas na comunicação do ambiente, descrever onde é que ele está, o que ele vai fazer. Olha, se você der 10 passos para a direita, você vai encontrar uma trave, você vai encontrar um obstáculo, que nós chamamos disso, que nós chamamos, dá-se aos nomes as coisas que nós estamos vendo. Bom, aí eu te convido a fazer esse exercício de descrição. Olhe pela sua janela hoje e tente descrever o que você vê lá fora. Escreva numa folha o que você consegue ver. Aonde você está vendo cada elemento e quais os elementos que você consegue ver. Escreva se o dia está ensolarado ou se o dia está nublado. Se o dia está parecendo que vai ser um dia alegre ou está mais parecendo que vai ser um dia triste. Tente descrever essa situação. É um exercício que eu passo então para vocês, para que vocês possam entender essa questão na aprendizagem do cego. Um aluno com deficiência visual congênita, independente da sua experiência motora, terá um movimento assimilado através dos chamados de esquemas sensório-proprioceptivos, ou memória de movimento. Nós estamos falando do aluno congênito. Ele vai aprender a partir das experiências que ele já tem de movimento. Se ele é uma criança ainda que tem dificuldade de se movimentar, você precisa construir esse esquema sensório-proprioceptivo nesse aluno. Diferentemente, é o aluno que nós temos da deficiência visual adquirida. Ele depende do quê? De movimentos que ele aprendeu lá ao longo da vida dele, enquanto ele tinha a visão. Por fim, então, nós podemos entender e devemos aqui reforçar a importância da utilização de estratégia de ensino e aprendizagens que utilizam a percepção tátil e auditiva, pois dessa forma, inclusive, facilitaremos a memorização e assimilação do movimento dos alunos com deficiência visual. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que nós falamos então sobre a deficiência visual. Espero que vocês tenham entendido a importância do nosso trabalho enquanto profissionais da educação física para
trabalhar com o deficiente visual e que esses ensinamentos, descobertas que tivemos ao longo das nossas aulas, possam contribuir para as aulas de vocês. Muito obrigado e até mais.